Agora são 12 horas com 52 minutos, meio-dia e 52. Olha, o mundo, infelizmente, né? E nesses últimos dias, acirrando os seus conflitos ideológicos, os seus conflitos raciais. Nos Estados Unidos não é diferente. Aconteceu novamente, inclusive, a Ku Klux Klan aparecendo outra vez, né, para acirrar ainda mais o já acirrado conflito racial norte-americano. Eu converso neste momento com o professor de História e Atualidades, o Bruno Sérgio Lima. Professor Bruno, boa tarde. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amigo ouvinte. É um prazer estar aqui na rádio mais uma vez para a gente trabalhar os problemas do cotidiano. Perfeito. Estados Unidos, como o senhor vê essa situação agora mais recente, esses conflitos ideológicos e raciais principalmente, né? Eu não diria nem nos Estados Unidos, não é nem ideológico, é mais racial mesmo, né, professor? A gente sempre tem que lembrar que tudo que começa nos Estados Unidos para no Brasil. Tudo que começa lá invariavelmente vai chegar aqui. Foram assim com as revoluções, os protestos, as mudanças de sistema financeiro, uma hora vai chegar aqui. Então a primeira pergunta é quando vai chegar aqui, porque de fato vai chegar. A segunda questão que a gente coloca é que os Estados Unidos, ele é um país multirracial tanto quanto o Brasil, viu? A formação da história dos Estados Unidos passa pela presença de brancos e negros, tanto quanto o Brasil. Se no Brasil a gente tem uma presença de negros maior nas regiões norte e nordeste, e uma presença de brancos maiores na região sul, os Estados Unidos é o antônimo, né? Eles vão ter uma presença de negros muito maior no sul e de brancos muito maior no norte e no nordeste. O que acontece a partir daí? O racismo, o preconceito, e essas são as palavras que têm que ser utilizadas dos Estados Unidos, elas são muito bem declaradas. A gente tem partidos higienistas, grupos sociais que não consideram negros como gente. A gente tem que lembrar, claro, sempre do Martin Luther King, que participava de um grupo social religioso que acreditava no empoderamento dos negros, enquanto no Brasil, não. No Brasil, parece que brancos e negros vivem uma eterna harmonia desde que o Brasil é Brasil, quando, na verdade, esse pensamento é mentiroso, né? Negros no Brasil sempre foram considerados subcategorias, tanto no período colonial quanto no período imperial, e quando eles conseguem, né, a sua liberdade a partir da criação da República, os negros vão ser jogados em guetos, em favelas, em pequenos grupos. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eles tentaram fazer uma integração, mas os brancos não aceitaram a participação dos negros. Aqui no Brasil, a gente tem aquilo que a gente chama de racismo mascarado, que é quando a gente finge que não é um país racista, mas quando, na verdade, a gente é um país extremamente racista. Pergunte para qualquer negro que você conhece quantas vezes ele já sofreu algum tipo de preconceito, quantas vezes ele já foi olhado estranho nas ruas, quantas vezes você foi acusado de roubo. E aí você vai me dizer, mas isso não acontece mais, nós evoluímos. A análise é simples. Vamos olhar aqui para Santa Catarina, nosso litoral, para nossa realidade. Quantos negros você conhece no ensino superior? Quantos médicos negros você conhece? E quantos garis brancos você conhece? Isso são práticas racistas. A gente tem que analisar isso um pouco melhor e estudar isso um pouco melhor, num outro momento, quem sabe, mas isso é reflexo da sociedade colonial. Brasil e Estados Unidos se aproximam muito. No Brasil, graças ao bom Deus, né, a gente não tem movimentos higienistas assim declarados, como acontece nos Estados Unidos. Agora, professor... Mas não se engane, amigo ouvinte, que não existe racismo no Brasil. Professor Bruno, no final de semana nós tivemos a eleição da Miss Brasil, representante do Piauí, né, que é afrodescendente, eu diria, ou negra, né, que seria o certo. Hoje, e aliás, desde ontem nas redes sociais, desde o final do concurso, a injúria racial está aparecendo nas redes sociais. Ao tamanho, ponto de que, por exemplo, foi uma pessoa que entrou na rede social, disse que a Mona Lisa, né, que é uma bonita representante do Brasil, linda representante do Brasil, vai defender o Brasil no concurso internacional e dizer assim, olha, mas tem a cara de empregadinha. Que coisa, né? Você tem todo o direito de não achar ela bonita, mas a internet parece que ela mostra a verdadeira face do brasileiro, né? Ela mostra o que o brasileiro sente, porque a gente sente um sentimento de anonimidade, né? A gente acha que não vai ser reconhecido. Então nós, enquanto sociedade civil, a rádio, mais uma vez, está de parabéns, a gente precisa falar dessas coisas e mostrar que sim, nós somos um país com N problemas, nós precisamos tocar o nosso dedo na ferida. Chega de dizer que no nosso país não há racismo. Nós precisamos entender que há, mais que isso,
Precisamos perceber como nós vamos fazer para mudar isso, para que daqui a pouco a gente não vire Charlottesville nos Estados Unidos, para que a gente não tenha partidos nazistas, para que a gente não deixe crescer, né? Porque a partir do momento que você deixa crescer, aí nós vamos ter isso que aconteceu com a atual Miss Brasil, que é uma mulher lindíssima, acontecendo nas ruas e praças. E isso é muito prejudicial ao Brasil, que tem mais de 50% da sua população negra, que tem amplamente a sua história marcada a partir dos negros, né? Então, quando a gente cria subcategorias, subgrupos dentro do nosso próprio país, isso é muito traumático para a gente. Outros países já tentaram fazer isso, vide a África do Sul, e nós temos um problema histórico até hoje. Então, vamos tentar aprender um pouquinho com os vizinhos, né? Tentar aprender um pouquinho com os outros e evitar que esse problema aconteça na nossa territorialidade. O Brasil é um país muito grande e muito bonito para se deixar levar pela cor da pele ou pelo excesso de melanina que os irmãos negros têm. Muito obrigado, professor Paulo Sérgio Lima. Obrigado pela cortesia dessa conversa conosco. E, claro, é um assunto que tem que ser debatido todo dia, né? É sempre um prazer, eu fico sempre à disposição da rádio e que o amigo ouvinte possa fazer essa reflexão também na sua casa.